Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. E hoje nós estamos aqui novamente com o Daniel Gomes e de uma forma muito especial. Nós estamos aqui no espaço dele. Qual é o endereço aqui? Rua Dr. Tirso Martins, número 100, conjunto 314. É bem facinho de chegar porque é próximo do metrô Santa Cruz, aqui é Vila Mariana, então... Então, você está próximo do metrô Santa Cruz, Vila Mariana, ali, está perto do Bombeiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito legal, é uma ideia que a gente trocou ontem, que é... aquelas dores que a gente não vive. Aquelas emoções que ficam guardadas, reprimidas, né? E que vão surgindo aí de uma outra forma para nós, né? E eu acho um perigo quando a gente fala sobre isso, né? Quando a gente fala sobre esse tema, o que eu acho um perigo é que isso pode ter um desmembramento. Então isso pode desmembrar, ir para dentro da família e se transformar em algo que talvez seja muito mais profundo. Mas me fala um pouco de como você enxerga isso também, porque depois, assim, o Daniel Gomes, tá aí, os dados dele já apareceram, ele já falou aqui onde ele atende, mas você é um analista junguiano, basicamente um analista junguiano, transpessoal também. Eu sei que Jung, para mim, é o primeiro, né? Eu acho que foi o precursor de tudo isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, ouvir a sua visão, porque depois eu quero colocar também uma visão um pouco mais sistêmica dentro dessa questão. Essa questão de que muitas coisas a gente guarda pra gente e qual é o desmembramento que isso pode ter. Então eu queria te ouvir mais nisso. Eu acho que dá até para puxar um gancho daquilo que eu estava comentando com você, quando a gente estava falando do Jung, que ele disse que ele era uma pessoa diferenciada porque ele não tinha... as paredes dele eram transparentes. O que isso quer dizer quando ele está falando isso? Que ele conseguia enxergar muitas coisas que a gente não enxerga em nós mesmos, porque ele estava falando dele, né? Então ele falava assim, poxa, eu enxergo coisas em mim que nenhuma outra pessoa enxerga sobre si mesmo. Sim, que eu acho que essa é uma grande dificuldade que na maioria das vezes a gente tem. Não só tem uma dificuldade nesse sentido, mas tem uma dificuldade em aceitar a visão que a outra pessoa traz também, que é o famoso feedback, o quanto é difícil isso. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Já para puxar a sua sardinha lá na frente. Tá. Porque ele dizia assim, né? Eu sinto que tem algumas coisas que dizem respeito à minha família e que eu devo dar uma resposta. Ele falava algo similar. Mas ele tinha a percepção disso, ele tinha a percepção dessas questões inacabadas. Então para ele não ficava reprimido. Ele ia atrás, ele tentava entender tudo que ele sentia, que ele sonhava. Agora, como você bem colocou, né? Isso tem uma repercussão mesmo dentro da família. Imagina para a pessoa. Aquela pessoa, vou te trazer um exemplo disso, né? A pessoa, eu estava conversando com um cliente meu outro dia e ela falava assim, poxa, eu perdi minha avó, ela era muito importante para mim, isso foi até algo que eu falei num dos vídeos aí que vai estar entrando no ar. Era muito importante para mim, só que você percebia que não tinha uma emoção. Sabe quando você... Fala, mas fala meio que num automático, assim, né? Fala porque tem que falar, parece que tem que falar daquele tema. Eu perdi minha avó, é como todo mundo que perde a avó, eu tenho que falar sobre isso. E eu sentindo aquele incômodo, tendo a percepção daquele incômodo, eu falei assim, pô, vou falar da minha avó. Tô sentindo, porque é a mesma dor. Era a mesma dor. Eu falei assim, poxa, sabe que eu perdi a minha avó também, foi muito dolorido, porque para mim era muito significativo. Eu convivi muito com ela, então ela me fez muita falta. Quando eu falei isso, parece que... abriu a caixinha. Você vai lá e fala uma coisa para a pessoa e... Parece que naquele momento ela tem permissão para sentir aquilo. Parece que naquele momento ela tem a permissão de se abrir e de se olhar dentro daquele contexto, né? Porque parece que às vezes a gente não tem permissão, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar que eu consigo passar por isso, e aí a gente deixa de viver essas dores, a gente deixa de viver essa tristeza que está aqui dentro, e se a gente não vive, para onde é que isso vai? Sabe, tem uma coisa que eu acho que é interessante, eu queria que vocês pensassem sobre isso, mas eu quero trazer isso para você também. Eu sinto que muitas vezes tem dentro da família, eu acho que a repressão não é só da pessoa. Às vezes eu acho que a repressão vem da família. Porque há algum tempo atrás eu conheci uma família
onde os pais faleceram. Então os dois faleceram num acidente de automóvel. Aquelas crianças eram pequenas. Essa pessoa, inclusive, esse que faleceu no acidente, foi meu professor. E depois eu encontrei os filhos, né? E eu notei que os filhos não falavam sobre aquilo. E uma vez conversando com o filho dele, uma coisa que eu notei ali, né, no discurso dele, não, tanto meu avô quanto minha avó, meus tios, sempre disseram que é melhor não tocar nisso, é melhor não falar sobre isso. Então parece que tem uma coisa dentro das famílias que determinados assuntos, eles não deveriam ser trazidos à tona, eles não devem ser falados. Então existe também, eu sinto que existe também uma repressão que vem da própria família, pode vir da sociedade, vem do meio onde você está convivendo naquele momento. Você sente isso também? Você sente que tem uma repressão, como você disse, essa pessoa é sua paciente, trabalha com você. Faz um trabalho junto. Faz um trabalho. Então você sente que lá existe uma repressão, que é um tipo de repressão que é dela. Ou isso tem a ver com a família, ou como você vê isso? Se a gente olha para a história de vida, você percebe que tem um script sendo repetido. Né? São dores que as pessoas, os membros dessa família vão sentindo, mas não vão entrando em contato. Né? Eu não sei nem falar se é algo proibido, se é algo que... acho que não tem consciência mesmo. Eu tenho um trabalho que eu acho que é bem legal, e aí entra naquilo que eu te falei, né, dentro de uma questão mais sistêmica. Tem um trabalho que é bem legal, são dois psicanalistas húngaros, que é o Nicholas Abraham e Maria Torok. São dois psicanalistas que escreveram um livro, se eu não me engano, é A Casca e o Núcleo. É isso, exatamente, A Casca e o Núcleo. E qual é a percepção que eles tinham? E nesse livro eles falam sobre cripta e fantasma. A ideia da cripta, a ideia do fantasma. Ou seja, o que é esse fantasma? E o que é essa cripta? Cripta é aquilo que não pode abrir, não pode ser aberto. Né? Isso foi fechado dentro da família e de repente isso não pode ser aberto. E a ideia do fantasma vem a partir daí, ou seja, existe uma sombra, e sombra não no sentido que a gente vê dentro da terapia, esse lado sombra, não. Mas existe uma sombra, ou seja, tem algo que encobre algo ali dentro, que é familiar, ou que é uma pessoa, ou um indivíduo, um elemento, que de repente não está sendo trazido. É nesse sentido que você fala, é mais ou menos aí que você fala isso que você acabou de dizer, mais ou menos nesse sentido. É nesse sentido, sim. Isso até faz me lembrar, você estava falando disso, né? Eu estava até comentando de um sonho com você, em que o meu sonho, em que eu entrava num lugar assim, que parecia uma cripta, e aí tinha uma pessoa, uma estátua deitada, e essa estátua levantava. Como se parecia com aqueles soldados medievais que são colocados com a espada aqui, né? E ficam em cima do seu túmulo, né? E ele se levantava e começava a tirar. Então, e aí naquela hora eu percebia o quanto talvez coisas a respeito da minha família que já não são mais segredo, né? Já não fazem mais parte daquela cripta, não estão mais enterrados ali, né? Já vieram à tona. Né? Exatamente. Então parece que naquele momento que eu falei, parece que aquilo foi libertado. E aí a pessoa conseguiu abrir, falar... Conseguiu expressar uma emoção. Que legal. Conseguiu entrar em contato com essa emoção. E o quanto que é importante a gente sentir, chorar, né? Sentir essa dor, né? Não pode ficar guardado, reprimido. Não, isso faz parte da vida. Eu acho que isso é uma das coisas talvez assim mais belas dentro do processo terapêutico, que é a possibilidade de você entrar em contato com estas coisas que estão cristalizadas, né? Pensamentos, sentimentos, sensações.
Porque aí vem tudo à tona, né? Uma vez que ela libera, ela consegue liberar como se tivesse tirado a tampa de algo, e aí vem todas aquelas sensações e etc. Eu acho que isso traz alívio para o físico, traz um alívio para a psique, um alívio emocional, e traz um alívio também, acho que no dia a dia, no relacionamento, nas coisas que você faz, não é? Ah, sem dúvida. Eu acho que a partir desse momento, a partir do momento que você começa a desatar esses nós, eu acho que novas possibilidades vão se abrir. Você começa a olhar... não, eu vou falar uma coisa aqui que vai parecer estranho, mas você começa a olhar de fato para a sua vida. Porque até então você está vivendo uma dor de uma morte, uma dor de uma separação, que não permite você olhar aquilo que diz respeito a só você. Então, essas dores, quando eu estou falando dessas dores, a gente está falando até de complexos, coisas que se transformam em complexos, né? Complexos maternos, paternos, enfim, a gente pode dar um monte de nome. Quando você começa a liberar a energia desses complexos, poxa, aí sim você pode começar a olhar para aquilo que vai te trazer integridade, para aquilo que vai te trazer completude, a ponto de você poder tá mais inteiro, mais presente aqui, muito mais bem. inteiro e mais preparado para você se realizar. Porque enquanto a gente está mantendo essas coisas que são como segredos para nós mesmos, eu acho que a gente vai ficando paralisado nisso. Eu acho que um alerta que a gente pode fazer para as pessoas que é o seguinte: aquilo que se esconde hoje, ou aquilo que se represa hoje, um dia vai ser descoberto. Não é? E toda e qualquer represa, não importa, né? Eu sempre digo para as pessoas, lembra que eu venho da engenharia, né? Eu fiz engenharia. Então você represa algo, e dependendo do tamanho da energia que você tem ali, dependendo do volume de energia que você tem ali, vai chegar um determinado momento que isso vai romper. Não tem como, isso vai romper. E isso pode romper e afetar as pessoas que a gente mais ama também. Né? Então, muito disso, eu acho que nesse exemplo que eu te dei desse casal que faleceu, os pais eram terapeutas, os dois eram terapeutas. E aí eu vejo que as crianças hoje estão crianças, já não são mais crianças. Né? Eu encontrei um menino, que eu conheci menino, já um homem, né, feito, já tem família. Então a gente vê que, como você disse, a gente já vê que se desenvolveu um complexo a partir dali, e que isso vai se transferir para aqueles filhos. Ou seja, determinadas coisas a gente não pode fazer, determinadas coisas não podem ser assim, a gente não pode sentir. Então eu acho que existe esse perigo de levar para frente. Sim, tem esse perigo de a gente levar para frente, mas também tem o perigo de eu não ter mais nenhum problema e ter que me tornar responsável por tudo que é meu. Legal. Né? Porque aí a pessoa não tem mais... ela vai olhar para uma coisa, puxa, resolvi. Eu vou olhar para uma outra coisa, mas isso também para mim já está ok. Então, olha, o que você está fazendo da sua vida que você não está caminhando para frente? Né? Aí a pessoa se torna responsável por tudo que ela está vivendo e por tudo que ela não está vivendo também. Não tem que terceirizar mais. Não tem mais muleta para falar assim, poxa, não consigo caminhar, né? Porque, poxa, olha aquela perda, né? Mas fala da perda, mas a perda é só uma bola de ferro, né? Que fica amarrada ali na perna. E que não foi vivida, não foi sentida, não foi elaborada e, portanto, não consegue integrar. Não tem uma integração. Não consegue, mas fica ali, preso, né? Achando que... a Marcela estava falando do mito da caverna. Eu acho que é um pouco disso também, os caras estão... só para você saber, você que está aí, ele fala aqui da Marcela, não é como se você que estivesse aí do outro lado, você soubesse da Marcela. Se você quiser conhecer a Marcela, você entra no canal dele. Entra lá no Conhecendo Jung. Conhecendo Jung, você vai conhecer a Marcela. Marcela é analista junguiana também. Isso. E aí você vai poder assistir os vídeos dela e saber um pouco mais quem é a Marcela. Mas conta agora da Marcela. O pessoal fala isso mesmo. Pô, mas você fala da
a Marcela, mas é ruim se a porque ela Marcela não estivesse aparece. aqui, É porque ela tá aqui, ela É. sempre tá junto aqui, né? Sentiu, né? E ela tá falando do mito da caverna, né? O quanto eles estavam presos naquela imagem que era refletida. Né? E o quanto às vezes a gente fica preso nessa imagem e não tem coragem de ir lá olhar o que é aquilo mesmo. Né? E portanto a gente também não tem ideia da dimensão disso, né? Porque a gente fica sempre muito distante. E isso, você não entende que isso também traz, eu já sei que traz esse distanciamento, a gente viu, mas não traz também uma sensação de ilusão, uma ilusão muito grande em relação a determinadas coisas. Porque uma vez que você não está, não posso dizer que alguém esteja completamente presente. Se não estiver sentindo verdadeiramente, se não estiver ali trabalhando essas coisas, não dá para dizer que essa pessoa está totalmente presente. Você não acha que vem também uma coisa de ilusão, que eu quero dizer mais claramente, assim, para deixar mais claro ainda, não é viver meio que um comercial de Doriana, uma coisa da País de Alice, aquela coisa que, tá tudo bem, não, perdi minha avó, mas tá tudo bem, não, isso aí perde mesmo, a gente perde. Não é? Você não acha que fica meio que fora dessa realidade também, deixa de estar presente aqui? Você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? Assim, poxa, quem será que fica preso, né? Quem nessa pessoa é que fica preso? Né? Quem nessa pessoa é que não pode morrer? A gente fica preso, na verdade a gente está na situação. Né? A gente está tão identificado que a gente está na realidade e não está. Me parece que é exatamente isso. Né? A gente está vivendo aquilo no automático, mas por trás disso tem uma certa autonomia dessa imagem que toma conta da pessoa. Né, a ponto de ela não perceber, a ponto de ela estar ali vivenciando inconscientemente. Por isso que eu falei da responsabilidade, porque aí não tem mais, poxa, agora ok, agora eu estou enxergando isso que eu estava vivenciando. Né, eu me distanciei, né, eu não tô, porque se você não se distancia da situação, você não consegue ver aquilo que você está vivenciando, né? É como Jung falava assim, poxa, estou sentado aqui em cima da pedra, mas sou eu que estou sentado em cima da pedra ou é a pedra que me tem em cima dela? Né? Então, você não sabe qual a diferença. A partir do momento que a gente dá um passo para trás e consegue ver a situação por um outro ângulo, assim, poxa, olha o que eu estou vivendo. Agora sim eu posso olhar para isso, agora sim eu posso, de novo, perceber a minha responsabilidade em cima disso. Tem uma visão diferenciada. Não tem nada a ver com aquela perda, não tem nada a ver com aquela morte, tem a ver com a dor que eu não senti, que eu não vivenciei, tem a ver com a minha falta de força de não conseguir olhar de frente para aquela situação e assumir a minha responsabilidade de que eu tenho que ressignificar, eu tenho que passar, eu tenho que caminhar, né? Aí não tem mais desculpa para nada, não tem mais bode expiatório para colocar ali para colocar em lugar nenhum. Agora exatamente. Né? Muito bom. E o que a gente poderia dizer para eles, ou o que a gente poderia deixar para eles, talvez como um ponto de reflexão, um exercício, ou algo que eles pudessem de repente tomar e levar isso para o seu dia a dia. Porque essas coisas que a gente fala aqui no Papo de Terapeuta, eu entendo que elas são fundamentais para os relacionamentos, de uma forma geral, para o trabalho, para os estudos, para tudo que a gente vai fazer. Se a gente pudesse deixar algo para eles, o que você deixaria? Você diria, o que você diria, o que você indicaria, como seria? Acho que tem um ponto que a gente precisa falar. Muitas dessas dores não vividas, dessas questões reprimidas, elas acabam se tornando doenças, sintomas. Né? Se a gente não olha para isso, o nosso sistema autorregulatório, esse inconsciente que está buscando sempre se realizar, vai dar um jeito de ter um diálogo ali com o corpo e falar assim, eu não consegui mais falar para ele
que ele tem que resolver isso, então dá um jeito em você aí, mostra alguma coisa aí. Exato. Né? Mostra uma dor de cabeça aí, mostra uma dorzinha no pé, no coração, para ele... Quando não vem coisa pior, né? Exatamente. Então eu acho que o primeiro ponto é, poxa, se você está tendo dores crônicas, sintomas que você não consegue resolver, tem um indício de que tem algo que não está sendo trabalhado, né, que não está sendo visto. Então acho que esse é o primeiro ponto. De repente você tem lá uma dor de cabeça terrível e aí toda vez que você chega no trabalho essa dor aumenta. Poxa, tem alguma coisa que está errada naquele lugar. Aí você fala assim, é o estresse, meu chefe me estressa muito. Ok, seu chefe te estressa muito, mas por qual motivo? Para que ele estressa você? Né? E para que você não olha para essa dor de verdade? Aí você toma um remedinho ali e tá tudo ok com a sua dor de cabeça. Aí você vai lá no médico, toma aqui esse antidepressivo aqui e tá tudo certo. Mas a causa não foi vista. Não foi vista. Né? Então acho que esse seria um ponto de atenção, né? Assim, poxa, o que será que significa essa dor que eu estou sentindo, esse sintoma que eu tenho, essa dor de cabeça, essa dor de dente, esses pequenos traumas no corpo que a gente vai ter e não dá conta, porque a gente toma um remédio aqui, vai no médico ali e ok. São sinalizações também, né? Lógico, está sinalizando para você. Né? Todo sintoma é um sistema psíquico que não foi visitado. Né? Sempre tem algo que é inconsciente e que precisa ser visto ali, precisa ser olhado, checado, trabalhado, conversado na terapia, né? Então, acho que esse é o grande recado. Tem que tirar de algum lugar. Legal. Algo mais que a gente poderia... Eu vou indicar para vocês esse livro, depois não é um livro fácil, não é um livro fácil de você arrumar, que é A Casca e o Núcleo, do Nicholas Abraham e Maria Torok, que eu acho que é legal, porque tem algumas informações que estão alinhadas com tudo isso aqui. Esse livro eu acho que é um livro legal. E tem uma outra coisa que eu acho que também, é interessante. É interessante, assim, talvez a gente comece a perceber que o que é que a gente se limita, né? Como a gente se limita. Quais são as coisas que a gente vem se limitando de falar. Então essa percepção eu acho que pode ser legal também, que é um exercício de começar a prestar atenção na gente também. Né? Mesmo que a pessoa não esteja indo a uma terapia, o que eu acho que todos deveriam fazer, eu acho que isso é objeto de lei, entendeu? Eu acho que é objeto de lei. Todos deveriam fazer uma terapia. Mas mesmo que você não esteja fazendo uma terapia, eu acho que tem uma coisa que você pode fazer, trazer uma percepção do que você se limita de falar, não é? Ou aquilo que teoricamente deveria ter uma carga emocional mais elevada e que aparentemente não, ou é como se você falasse assim rapidamente e meio que deixasse de lado. E olhar para a família também, para dentro da família, para essas coisas que a família limitam, né? Que as famílias limitam, que são determinados temas que não podem ser ditos, determinadas coisas que não podem ser faladas, ou determinados sentimentos que a gente não pode expressar, né? Eu olharia para isso também e procuraria outros suportes, porque de repente tem outros suportes que fossem interessantes, como constelações sistêmicas familiares, procurar uma nova abordagem, um outro curso, um treinamento, ou algo que pudesse despertar um pouco mais essa questão, que pudesse trazer essa questão um pouco mais à tona. Eu indicaria por aí. Acho que não só despertar, né? Acho que dá um pouquinho de força, né, para a pessoa pensar, eu posso olhar para isso agora. Agora eu vou. Acho que é isso, sim. Acho que é essencial, né? Porque essas coisas que a gente não fala na família é engraçado. Você tá falando e eu tava me lembrando aqui o quanto que isso acontece. Você tá olhando ali para aquele núcleo familiar e tem coisas que não podem ser faladas. Não podem. Então, e aí você segue. Ok. Minha mãe fala que eu não tenho que falar nisso, então ok. Mas isso lá na frente vai talvez ter algum tipo de repercussão. Vai explodir, em algum momento vai explodir. Então eu acho que tem que olhar, acho que são coisas que se trata da sua vida. Por que você não pode falar daquilo? Por que você não pode falar para o seu chefe que você está incomodado com tal assunto? Tal?
né? Por que a gente tem que deixar tanto sentimento aqui preso a ponto de se transformar em sintomas? Então acho que a gente precisa entrar em contato, a gente precisa se colocar, e se não consegue se colocar, tentar entender por que não consegue se colocar. Perfeito. Por que você não consegue falar? Por que você não consegue colocar para fora? Por que você só consegue ficar alegre quando vai beber, quando sai com os amigos? Por que não pode estar alegre sem beber? Coisas assim pequenas, sabe? Coisas sutis que você fala assim, eu bebo... Estou trazendo a bebida agora por causa de um exemplo, né? Eu bebo para me soltar mais, para estar mais leve e tal. Muitas pessoas falam isso. Por que você não pode estar mais leve, se soltar sem beber? Eu ouvi uma pessoa que falou para mim assim, eu só consigo entrar num relacionamento quando eu tô bêbado. Mas como? Não, porque eu só consigo falar com alguém, me aproximar e tal, depois que eu bebo. Então, todos os relacionamentos que eu tive hoje começaram assim. Né? Por quê? Porque naquele momento tem algumas barreiras que são quebradas ali no sistema psíquico dele. E aí ele pode vivenciar aquilo sem aquelas repressões, aquelas coisas todas que impedem. A muletinha dele, né? Exatamente. Então acho que esse é um ponto bem bacana de se refletir. Pô, adorei. A gente não tem muito tempo aqui, o problema nosso sempre é o tempo. Problema não, acho que não é problema, porque sempre fica um gancho para outras histórias nossas. Sim. Queria muito te agradecer de você abrir o seu espaço, da gente estar aqui, da gente poder estar junto, né? E deixar você à vontade para você falar o que você quiser, e aí do meu lado eu vou encerrando por aqui. Não, eu que quero agradecer você por ter se disponibilizado para vir aqui. Né, de a gente tocar esse assunto aqui dentro do meu consultório. Teve uns barulhos ou outros aí, porque tem telefone tocando, um monte de coisa. Mas faz parte, né? E uma coisa que eu queria trazer também, para falar para as pessoas aí que estão assistindo nós, para deixar os seus comentários, falar se tem alguma coisa que você vivenciou que é similar. Não precisa se expor nada, mas colocar aqui de repente, porque eu estava escutando isso, eu percebi o quanto eu deixo de falar algumas coisas, o quanto eu fico reprimindo algumas coisas. E isso é riquíssimo, porque é algo que tem acontecido lá no nosso canal, no Conhecendo Jung. As pessoas têm feito sugestões, e aí eu e a Marcela saímos igual louco pesquisando, buscando trazer o assunto aqui para dentro do canal. E isso dá uma dinâmica, isso transforma, e tenho certeza que um monte de gente é alcançada por conta desses comentários. Então, deixe seu comentário, curta aí, compartilhe, e acho que isso ajuda muito esse papo de terapeuta que tem sido tão rico, né? Muito obrigado, então. E você ouviu o que ele falou? Nós aguardamos seu comentário, mas de repente pode fazer uma sugestão também, a gente pode trazer um outro tema, né? É sempre legal. E lembra de entrar no canal dele, que é o Conhecendo Jung. Isso. Vai lá, assina o Conhecendo Jung, você vai gostar pra caramba, tem um monte de matéria boa lá também, pra quem gosta de crescimento, de evolução, é um canal muito bom também. E a gente se vê num próximo Papo de Terapeuta, tá bom? Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.